Boa noite, irmãos. É uma alegria estar reencontrando os irmãos. Deus trouxe nós aqui hoje para podermos cultuar a Ele, louvar, adorar e também aprender de Sua palavra. O Ismael vai nos conduzir agora no prelúdio. Aproveite esse tempo para também estar orando e estar se acertando com Deus. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por ter nos trazido hoje aqui para te cultuarmos. Peço que o Senhor nos perdoe, porque somos pecadores e estaremos cultuando ao Senhor que é santo. Tira de nós toda a distração, tudo aquilo que possa nos atrapalhar nesse momento e que apenas a pessoa de Cristo seja exaltada aqui nesta noite. Ajuda-nos, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Fala ao coração de cada irmão que aqui adentrou hoje. Abençoa aqueles que estarão acompanhando também pela internet. E, ó Pai, se alguém ainda não tem certeza de sua salvação, que através dos louvores, do ensino da Tua palavra, ele possa ser convencido que é um pecador e que só em Jesus ele tem o perdão e pode ser reconciliado com o Senhor. Abençoa-nos em tudo que iremos fazer aqui. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor Jesus. É em Teu nome que eu peço e agradeço. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro
Teremos agora o nosso momento de oração silenciosa. Aproveite esse tempo para vocês estarem orando por vocês, pela igreja. Lembre também de estarem orando pelo pastor Marcos, pelas férias dele, que ele possa estar voltando revigorado, com as forças renovadas, para continuar no ministério dele.
Nós teremos agora um momento de ofertório. Se você é crente, ajude a sustentar essa igreja. Use os dados abaixo para transferências eletrônicas e depósitos. Igreja Batista Redenção, Banco Itaú, Agência 0680, Conta Corrente 21857, dígito 5. Banco Itaú, Agência 0680, Conta Corrente 21857, dígito 5. Qual o seu padrão cristão? Você ajuda ou só desfruta? Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas Respeitável público, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Agora chegou a hora de cantar mais rápido. É bom, é muito bom,
Vamos ler então primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 a 10. Veja aí o que diz a palavra de Deus. Ela diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como também sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, esta carta que nós lemos foi escrita, que começamos a ler aqui, foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 50. Ele é uma carta de um pastor aliviado que recebeu um relatório que lhe trouxe notícias boas acerca de suas ovelhas, por assim dizer. Ele não era um pastor, mas ele tinha um coração pastoral, uma preocupação muito grande com o rebanho. E escrita em Corinto, onde o apóstolo Paulo estava realizando o seu ministério como missionário ali. E ele então, aliviado assim e contente com o estado espiritual daqueles irmãos que tanto tinham ocupado a sua mente aí em preocupações e tudo mais, ele compõe essa carta e ele mostra, não é à toa que ele mostra como é uma igreja modelo. E ao fazer isso, é óbvio, a igreja ela é integrada por pessoas. Ele então, nesses versículos que nós temos aqui diante de nós, e outros textos que encontramos nas epístolas escritas aos Tessalonicenses, nós encontramos como são os integrantes de uma igreja modelo. E eu achei por bem falar sobre isso com os irmãos nesta noite, nos minutos que nós temos reservados aqui para a nossa reflexão sobre a palavra de Deus. Como são os integrantes de uma igreja modelo? É muito importante nós sabermos acerca dessas coisas. Por quê? Porque nós temos que ajustar a nossa igreja ao máximo dentro desse perfil. E temos que cuidar, nós que somos membros da Igreja Batista Redenção, nós temos que ser extremamente zelosos para manter esse perfil, preservar esse perfil, para que a nossa igreja nunca seja, jamais seja, em hipótese nenhuma seja infiltrada por pessoas que não tenham, que não apresentem esse perfil. Os irmãos sabem, eu vou completar aqui em nossa igreja 25 anos de ministério no dia 25 de janeiro. Dentro de alguns dias eu vou completar 25 anos de ministério aqui, nesta igreja. Faz bastante tempo que eu estou aqui. Quando eu cheguei aqui eu tinha a barba pretinha, né? E o cabelo também bem pretinho, e eu era mais bonito ainda. Então, eu vi muitas coisas acontecendo aqui. E eu descobri, eu percebi com os meus próprios olhos, eu tive essa experiência aqui no meu ministério, uma experiência que marcou profundamente o ministério, foi perceber o perigo, os danos, as tristezas, os prejuízos que causam as pessoas que entram para uma igreja e não têm esse perfil que o apóstolo Paulo menciona aqui. Quando alguém que seja uma pessoa, entra
para uma igreja. E os irmãos ali descuidadamente, olhando talvez para outros fatores, os pastores ali descuidadamente, olhando para outros fatores, não observam esses fatores. E a pessoa entra, muitas vezes ela entra porque ela é simpática, às vezes ela entra porque ela tem dinheiro, às vezes ela entra porque ela é muito comunicativa e todos gostam dela. E nós olhamos para esse perfil e recebemos a pessoa, e ela não tem o perfil que o apóstolo Paulo apresenta aqui dos integrantes de uma igreja modelo. Nós sabemos, eu vi isso com os meus próprios olhos. Eu tive que lidar com essas questões e como isso me consumiu, e como isso consumiu os irmãos da época. O prejuízo que é causado por pessoas que entram na igreja sem ter esse perfil. Por isso nós temos que ser extremamente cautelosos. Nós somos uma senhora igreja com 80 anos. Temos que aprender algo da nossa experiência. Uma pessoa com 80 anos de idade, que não aprende nada com o que viveu no passado, é uma tola, insensata. Nós somos uma senhora com 80 anos de idade, e temos muito que aprender com a nossa história. E nós sabemos pela nossa história quais são os prejuízos que são trazidos, o sofrimento que é gerado quando a igreja recebe pessoas e coloca dentro do seu hall de membros pessoas que não têm esse perfil que o apóstolo Paulo apresenta aqui. Eu gostaria de pregar esse texto inteiro, dos versículos 2 ao versículo 10, explicando cada detalhe dos versículos. Mas isso faria com que nós saíssemos daqui na terça-feira à tarde. Então não vai dar para eu fazer isso, que eu adoro fazer isso. Gosto muito de explicar os detalhezinhos e as palavrinhas, e os irmãos já estão acostumados com esse meu jeito de pregar. Mas eu não posso fazer isso hoje, porque eu não vou pregar em Tessalonicenses na semana que vem. Semana que vem, adivinha que livro eu vou pregar? Quem adivinhar ganha um pedaço de bolo na saída. Eu vou voltar, eu quero acabar o capítulo 28 de Gênesis, porque eu já preguei quantos sermões em capítulo 28? 5 sermões em Gênesis, vou tentar chegar só até o 6º, em Gênesis 28, não ter que voltar no capítulo 28 depois de domingo que vem. Mas eu quero apontar para vocês o perfil dos integrantes de uma igreja modelo, segundo o apóstolo Paulo. Paulo está olhando para os Tessalonicenses dizendo: vocês são uma igreja modelo. É impressionante, estou feliz. Eu estava tão ansioso, meu coração estava tão pesado, estava tão preocupado com vocês, achando que vocês iriam todos debandar diante de tanta perseguição e sofrimento. Mas vejam o relatório que eu recebi, é extraordinário. Eu estou docemente perplexo diante do que eu estou vendo. E ele então mostra aqui como é esse perfil. Os irmãos leram comigo os versículos 2 a 6, mas eu quero mostrar para vocês o primeiro traço dessas pessoas, das pessoas que integram uma igreja modelo. Esse primeiro traço estando presente especialmente no versículo 6. Vejam o versículo 6, no versículo 6 você pode ver esse primeiro traço. É claro que esse traço ele está esparso em todos os versículos, nós vemos esse traço presente aí. Mas no versículo 6 ele aflora de um modo mais nítido. Veja aí o que diz o versículo 6, fala assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Isso aqui, essa frase, é uma frase que mostra um efeito, uma consequência. E para que os irmãos percebam isso, é necessário que, ao continuar a leitura dessas linhas, os irmãos consigam detectar a causa desse efeito. Esse efeito é: vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Esse é o efeito. Ele olha para aqueles crentes e diz: olha, vocês crentes de Tessalônica são imitadores dos apóstolos
e são imitadores do próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra Senhor, quando aparece no Novo Testamento, geralmente se refere à segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Eles estão dizendo o seguinte: olha, vocês, olhando para vocês em face do relatório que eu recebi de Timóteo, eu olho para vocês e eu digo, olha, vocês são imitadores nossos, dos apóstolos, e são imitadores, na verdade, do próprio Senhor. Agora notem, esse é o efeito de algo, e a causa desse efeito vem a seguir. Observem a causa: tendo recebido a palavra. Aqui nós temos a causa. Como? Eles se tornaram imitadores dos apóstolos e do Senhor. Como isso aconteceu? Muito simples. Eles receberam a palavra. E alguém pode perguntar, mas como era essa imitação? Porque hoje em dia, para nós, imitar alguém é um tanto vergonhoso. Nós dizemos, eu não quero ser papagaio de ninguém. Eu quero ter o meu jeito pessoal, não quero ser papagaio de ninguém. Nós pensamos que imitar alguém é algo meio humilhante. Aqui o apóstolo Paulo enaltece a imitação. Mas em que sentido eles imitavam? Vejam o versículo 3. Vejam o versículo 3 e vocês verão de que modo esses homens e mulheres de Tessalônica imitavam os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo. Vejam o versículo 3. Aliás, quem veio hoje pela manhã já aprendeu o versículo 3 todinho. Porque o pastor Nicolas pregou só no versículo 3. Pastor Nicolas hoje expôs o versículo 3, explicando cada palavrinha, explicando cada expressão. Vejam o que ele diz aqui. Recordando-nos, ele fala, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, e aí ele menciona 3 fatores. Quais são os 3 fatores? Ele diz, eu me recordo da operosidade da vossa fé, ou seja, vocês têm uma fé que trabalha. Uma fé que se manifesta em obras. Aliás, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não é assim com vocês. A fé de vocês não é uma fé de boca. Não é assim. Não é aquela fé que diz assim, Deus sabe a fé que eu tenho no coração. Pare com bobagens. Que tolice imensa é essa? Nós sabemos que a fé verdadeira não fica dentro do coração, ainda que ela esteja lá, mas ela se manifesta em obras. E ele fala, eu vejo isso em vocês, eu vejo em vocês uma fé viva, porque a fé que vocês têm vem para fora, ela trabalha, ela vem para o mundo dos fatos, ela vem para o mundo visível, palpável. Eu vejo isso em vocês. Eu vejo em vocês as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu vejo isso em vocês. Uma fé viva, operante, que se expressa, que trabalha, que se mostra. Não é apenas um discurso bonito, mas uma fé que vem à luz no mundo dos fatos. Vejam o segundo elemento, a abnegação do vosso amor. Pastor Nicolas foi muito feliz hoje pela manhã a explicar o sentido dessa expressão. A abnegação aqui é um trabalho suado. Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês têm um amor que arranca suor do rosto de vocês. Não é o amor Roberto Carliano. Existe essa palavra, amorim? Não. Inventei agora, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Os mais velhos entenderam, né? O amor cantado nas músicas do Roberto Carlos. Não é um amor assim, romântico, né? Meramente poético. Eu amo tanto. Quanto eu amo. Não é isso. Na palavra de Deus, na Bíblia, toda ela, de capa a capa, o amor não é um sentimento, não é isso.
O amor abrange um sentimento, é claro. A Bíblia não despreza a nossa realidade interior. Mas na palavra de Deus, o amor é algo que se sacrifica. Amar custa. Amar traz prejuízos. Amar faz suar. Assim é o amor. Ele não é meramente romântico, com musiquinhas bonitas, palavrinhas, eu amo tanto você. Não é assim. Ele até pode ter essa dimensão, mas se ele for só isso, ele não é o amor bíblico. Ele não é o amor que Deus ensina ao seu povo. O apóstolo Paulo escreve que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A palavra entregar, o verbo entregar, é um eufemismo para morrer. Ele morreu por ela. Ele a amou tanto que ele morreu por ela. Esse é o amor verdadeiro. Ele sangra. Ele morre. Ele se sacrifica. Ele paga um preço alto. Esse é o amor bíblico. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho. É esse o amor de que estamos falando aqui. Ele não é um amor com lagriminhas nos olhos, mãozinhas levantadas e musiquinha de fundo. Não! Ele é um amor que padece, que sua, que sangra, que se dá, que se sacrifica, que sofre prejuízos, que sente dor. Assim é o amor verdadeiro. E o apóstolo Paulo olhava para os Tessalonicenses e dizia: olha, vocês são imitadores dos apóstolos e do próprio Senhor. Por quê? Porque vocês têm uma fé que trabalha. E vocês têm um amor que se entrega. E mais, existe um outro elemento presente em vocês, que mostra o quanto vocês imitam o nosso exemplo. Vocês têm uma esperança firme, que não oscila, que não vacila. Vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo hostilizados, vocês estão sendo injustiçados, vocês têm tudo para abandonar, todas as desculpas para abandonar a verdade e a esperança que temos, e vocês não fazem isso. Vocês têm uma esperança firme. Vocês têm esperança na salvação que há em Cristo, e vocês não largam isso. Vocês são pessoas que imitam a nós e imitam ao Senhor na sua firmeza, no seu amor, na sua coragem. Vocês fazem isso, e a causa disso é uma só: vocês de fato abraçaram, receberam a palavra. Ele diz no versículo 6: vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra. Vejam no versículo 5 como eles receberam a palavra. Como foi esse recebimento? Vejam, está descrito no versículo 5 como foi esse recebimento. Diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Ele não chegou aí, vocês ouviram um discurso e disseram: nossa, que discurso bonito. Interessante isso. Gostei, são palavras tão bonitas, né? Fala de Deus, fala de Jesus. Nossa, que mensagem bacana. Como eu gosto de ouvir esse homem falando. Há pessoas que nos visitam muitas vezes e que vêm aqui com frequência que são assim. O evangelho chega até elas somente em palavra. Elas escutam e falam: olha, eu gosto tanto de ouvir o pastor quando ele fala aquelas coisas. É tão bom, ele fala de Jesus, fala de Deus. Eu acho que todo mundo que fala de Jesus e fala de Deus, a gente tem que dar atenção, porque é tão gostoso ouvir isso, né? E fica nisso. É tão bom ouvir o pastor Nicolas falando, o pastor Isaac explicando as coisas, o pastor Thomas, o pastor Robson falando aqui. É tão gostoso isso, a gente aprende. Eles vão embora e falam: pastor, gostei, viu? Que sermão bonito. Mas eu ouço esses elogios às vezes, confesso, só entre nós aqui. Só entre nós. Eu digo:
Quando eu ouço um elogio assim, nossa pastor, que sermão bonito, eu digo assim, será que essa pessoa pensa que eu quis preparar uma peça de retórica para apresentar aqui diante de um auditório? Será que ela pensa isso? Que eu quis fazer um sermão bonito? Não é esse o meu objetivo. Não é deleitar as consciências com frases bem formuladas. Não. Não é deleitar as consciências com frases de efeito. Não. Com figuras de linguagem inteligentes. Não. Quando um pregador prega, ele não quer que a sua mensagem chegue somente em palavras. Não. Não foi isso que aconteceu em Tessalônica. É claro que as palavras foram usadas e têm que ser usadas. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele não chegou somente em palavras, mas sobretudo em poder. A mensagem teve uma força dinâmica dentro de vocês. Ela foi poderosa dentro de vocês. Ela entrou arrebentando seus corações. Vocês tinham corações de pedra. Vocês serviam ídolos. Vocês estavam envolvidos nas mais chocantes imoralidades e podridões dessa cidade horrível que é Tessalônica. Mas o evangelho chegou aí, arrebentando as muralhas do seu coração, golpeando o mármore, o granito da alma de vocês, com uma força que vocês jamais experimentaram. Foi assim que o evangelho chegou aí, no poder do Espírito Santo. Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo, ele trabalhou em vocês. E os convenceu a golpes de machado. E ele abriu o coração de vocês, a mente de vocês. A palavra foi poderosa entre vocês. E quando ela entrou em vocês, veja o que aconteceu. O texto fala, ela entrou em plena convicção. Vocês abraçaram a palavra de modo convicto. Disseram, é isso. É isso. Essa é a mensagem que transforma, que perdoa, que salva, que dá esperança genuína. E vocês abraçaram isso com todas as suas forças, em plena convicção. Foi assim que a palavra chegou aí até vocês. Vocês não foram crentes. Ah, é bonito isso, que mensagem bonitinha. Crentes oscilantes, na dúvida, ouve uma coisa ali, ouve outra lá, e está tudo certo, tudo é lindo, tudo fala de Jesus. Não, não. A palavra chegou a vocês com força, poder, como golpes poderosos de espada. E o Espírito Santo convenceu vocês do pecado de vocês, da justiça de Deus, do juízo que paira sobre os incrédulos. E vocês então abraçaram o Evangelho com toda a convicção. E é por causa disso que vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, mostrando uma fé operante, um amor que sua, uma esperança que não oscila. Vocês mostraram ser nossos imitadores. O versículo 6 prossegue dizendo, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Vejam como realmente vocês se tornaram nossos imitadores, mesmo debaixo de pauladas, mesmo debaixo da mais atroz perseguição, vocês permaneceram firmes. Vocês são diferentes daquela figura da parábola do semeador. Vocês se lembram da parábola do semeador? Vocês podem lê-la em casa, em Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 13, nos versículos 5 e 6, Jesus fala sobre uma semente que o semeador lançou e que caiu em solo rochoso. E essa semente caiu em solo rochoso, ela logo brotou. Mas assim que veio o sol, ela secou. Jesus explicou a parábola. Ele disse, essa semente que caiu no solo rochoso,
O solo rochoso são aqueles que acolhem a palavra. Mas assim que vem a perseguição, assim que o sol ardente da oposição arde sobre eles, eles abandonam logo a palavra e vão embora. Paulo está dizendo, não foi assim com vocês. Vocês não são o solo rochoso da parábola do mestre, não. Vocês são o bom solo. A palavra caiu aí. E vocês acolheram essa palavra de modo poderoso. O Espírito Santo abriu o coração de vocês, injetou a semente ali. Vocês acolheram isso com plena convicção. Vocês, por isso, são imitadores do Senhor e de nós mesmos. E a razão é essa. Vocês, de fato, receberam a palavra. Irmãos, por que a igreja de Tessalônica era um modelo simples? Porque os integrantes daquela igreja haviam de fato recebido a palavra. Será que você que está aqui, ou você que está nos ouvindo pela internet, você pode ser o integrante de uma igreja modelo? Você pode? Você pode fazer parte de uma igreja modelo? Você já recebeu a palavra de modo poderoso, pela ação do Espírito Santo que quebranta, convence, transforma? Pela ação do Espírito Santo que faz com que você abrace com convicção e a retenha mesmo debaixo das chibatadas dos perseguidores? É assim o perfil do integrante da igreja modelo. Ele é crente de verdade. Haja o que houver, ele é crente de verdade. E então o apóstolo Paulo olha para aquela igreja e vê aquela igreja integrada por essas pessoas e diz: eu me alegro com vocês, eu vibro com vocês, porque vocês são uma igreja modelo. Vocês são uma igreja modelo para todas as demais, porque vocês integram aí uma comunidade em que as pessoas receberam a palavra, receberam de fato, não só de boca, não só o som dessas palavras, vocês a receberam no seu coração, com o seu poder transformador. E dá para perceber isso por meio da operosidade da fé que vocês têm, por causa da abnegação do amor de vocês, por meio da abnegação do amor de vocês, e por meio da esperança firme que vocês têm, e que não abandonam hipótese alguma. Mas há um segundo traço do integrante da igreja modelo. E esse segundo traço está no versículo 8. Os irmãos olhando aí verão com facilidade qual é o segundo traço. O pastor não pode inventar, o pastor tem que tirar do texto que está lá. Eu não posso pegar um traço e injetar no texto, é o contrário. Não é o pastor que rege o texto, é o texto que rege o pastor. Então, é muito fácil os irmãos descobrirem o segundo traço só olhando o versículo 8. Veja aí o que diz. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Eu vou dizer aqui, os irmãos já perceberam qual é o segundo traço dessas pessoas que integram a igreja ideal, mas eu vou dizer aqui, com as palavras que eu enunciei, que eu construí aqui, com a frase que eu construí, são pessoas cuja fé é marcada por publicidade. Agora você gostou dessa palavra que eu falei, né? Os publicitários aí da igreja, né? Amorim de novo aí mexendo com você. São pessoas cuja fé é marcada por publicidade. Não existem agentes secretos de Jesus. Não existem. Não existem agentes secretos de Jesus. Eu sou um crente secreto. Isso não existe. Não dá. Não dá para existir isso. A fé que o Senhor planta em nosso coração, ela vem para fora. Não tem jeito. Não tem jeito. Ela vem para fora. Vocês viram aqui no mapa, o texto aí fala, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia. O norte da Grécia
e o sul. Pode colocar a imagem se quiser de novo, pode colocar. Mas repercutiu em toda aquela península, toda ela, está aí. Aqui ao sul, na Acaia, ao norte, e não somente lá, o texto fala, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé. Nós não entendemos muito bem como isso aconteceu. Será que eles enviaram missionários? Será que foi isso? Parece que não. Eles enviaram missionários. Parece que, pelo fato da cidade estar situada na Via Egnácia, esses cristãos compartilhavam sua fé com quem chegava. E quem chegava estava de passagem. E levava então a mensagem dos Tessalonicenses para todo mundo. Por toda a região aí do sul da Grécia e norte da Grécia. Quem vinha do Oriente pela Via Egnácia passava por Tessalônica, seguindo o caminho para Atenas e Corinto, grandes centros comerciais. E passavam por Tessalônica. E ali ouviam o testemunho dos Tessalonicenses. E saíam ali tendo ouvido a mensagem deles. E a fé ia se espalhando por toda aquela região e muitas outras partes. Era uma igreja que talvez não enviasse nenhum missionário, nenhum. Mas era extremamente missionária e impactava o mundo todo. Por quê? Por uma razão muito simples. Os integrantes da igreja modelo são pessoas cuja fé é marcada por publicidade. A fé verdadeira, ela se manifesta, ela vem para o mundo real. É interessante a analogia que o apóstolo Paulo faz sobre isso em 2 Coríntios 2. Eu gosto dessa analogia. Veja que interessante. Esse texto eu quero ler com vocês. 2 Coríntios 2. Veja o que diz. Estamos completando 80 anos, temos que atingir esses ideais, já temos atingido, mas temos que atingi-los ainda mais, preenchê-los ainda mais, perfazê-los ainda mais. Veja 2 Coríntios 2, capítulo 14, veja o que o apóstolo Paulo fala. Aqui parece que ele está falando sobre o seu ministério apostólico, exclusivamente, ou o ministério dos missionários itinerantes como ele. Mas é interessante a figura que ele usa aqui. Vejam o que ele fala, ele diz assim, versículo 14, 2 Coríntios 2, 14. Ele fala assim, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Cuidado aqui, hein? Cuidado com as interpretações mentirosas. Então eu vou abrir uma lojinha e em breve eu terei um Walmart. Serei dono do Walmart, que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Não tem nada que ver esse versículo com essas coisas. Triunfo aqui é um triunfo militar. É um desfile militar, é isso. Chamado triunfo. Quando um capitão, ou melhor, quando um general invadia um território que não era dominado por Roma e anexava esse território, ele ganhava de presente um triunfo. E o que era o triunfo? Um desfile militar. E ele então, ele ia marchando no Fórum Romano com os seus prisioneiros, conduzindo os prisioneiros no seu triunfo. Então é isso que está sendo dito aqui. Cristo invadiu um território, este mundo perdido, e ele conquistou prisioneiros para ele, graças a Deus. Nós somos esses prisioneiros do Senhor, somos os seus servos, que ele conquistou e arrancou do império do mal, e trouxe para o seu império. E ele agora faz o quê? Ele desfila, vitoriosamente. E nós o seguimos como seus prisioneiros. Que doce prisão, hein? Nós o seguimos como seus prisioneiros. E ele vai nos conduzindo como um general vitorioso, nos conduzindo no seu triunfo. Não tem nada a ver com a sua lojinha, nem com a sua conta bancária. Desculpe tirar a alegria de vocês, mas não tem nada a ver com isso. É o Senhor nos conduzindo triunfantemente, depois de ter nos conquistado. E veja o que acontece, veja o que acontece. E ele manifesta em todo lugar, enquanto vai nos conduzindo, ele manifesta em todo lugar a fragrância. O que é fragrância? É o perfume. É o perfume do conhecimento dele. Nós vamos seguindo, marchando, prisioneiros do Senhor. Vamos marchando após ele, o grande general que nos trouxe do império do mal. E enquanto vamos marchando, o cheiro, a fragrância, o perfume desse triunfo vai se espalhando. Mas pastor, tinha perfume naqueles dias? Não, não é. É que as pessoas, quando assistiam o triunfo,
Os irmãos devem imaginar o impacto que isso fazia em Roma. Hoje em dia a gente quase não vai em paradas militares, né? Mas quando eu era garoto, o 7 de setembro era sagrado. Tinha que ir na parada militar, eu queria ver o desfile. Pai, me leve no desfile, eu queria ver as forças armadas desfilando, os canhões, os soldados, eu participei de desfiles quando era criança. A escola desfilava e eu marchava ali, orgulhoso, né, com meu conga azul e branco. Os mais jovens não sabem o que é conga, depois procura na internet, você vai ver o que é um conga. E eu andava ali, marchava com meu conga azul, e minha meia branca 3/4. Eu marchava ali no desfile de 7 de setembro. Mas havia uma diferença, as pessoas todas ficavam olhando o desfile, no meu tempo de criança, e eu via os desfiles militares no meu tempo de criança, mas nós não fazíamos uma coisa que os romanos faziam. O que os romanos faziam? Eles jogavam flores no caminho do capitão, do general. E então o general pisava naquelas flores. E os seus prisioneiros também iam pisando naquelas flores. E então subia o aroma das flores, enquanto eles marchavam. E também os sacerdotes iam caminhando com o incenso perfumado. E aquele incenso perfumado, o perfume daquele incenso se misturava com o perfume das flores. E todo aquele aroma ia se espalhando pelo ar. Era o cheiro do triunfo que se espalhava enquanto o general conduzia os seus prisioneiros naquele desfile maravilhoso. O que o texto está dizendo aqui? Esse texto está dizendo que o Senhor nos conduz nesse desfile militar. E enquanto Ele nos conduz, nós vamos exalando esse perfume, essa fragrância para todos que estão ao nosso redor nos assistindo. E veja o que acontece. Versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Quem sente o nosso cheiro? Os salvos ou os perdidos? Quem? Veja o versículo. Quem sente o aroma de Cristo? Quem sente o aroma do triunfo? Quem? O texto diz que são todos. Os que são salvos e os que não são salvos. Mas notem, há uma reação diferente em cada um, em face do perfume. Vejam, para com os que se perdem, para com estes, esse cheiro é cheiro de morte. Quando eles sentem o nosso aroma, eles falam: que cheiro de carne podre, que cheiro de carniça, que cheiro horrível. Pastor, agora eu entendo porque os meus amigos incrédulos não gostam de mim. É por causa do meu cheiro. Exatamente. Você tem cheiro de carniça para eles. É isso. Eles sentem o cheiro e dizem: meu Deus, que cheiro horrível. Que desagradável isso. Que aroma insuportável isso. E o texto prossegue. Para com aqueles, os salvos, aroma de vida, que conduz à vida. Qual é a forma como os crentes recebem esse aroma? Para eles é um cheiro de vida. Qual é aquele perfume caro que você comprou, pastor Nicolas, que você pagou 600 euros? Não? Nenhum, né? Eu tenho, acho que um da Jequiti, né? Mas acho que esse não seria uma boa ilustração agora aqui, né? A Simone tem um perfume muito bom, né? Que já foi surrupiado pelas minhas 3 filhas. Qual que é a marca daquele perfume, Mar? Não lembra? Alguém falou lá. Dolce Gabbana. É esse aí mesmo. É esse aí mesmo.
Nós somos, para os crentes, o Dolce Gabbana de Jesus. Para os que são salvos, enquanto nós marchamos após o Senhor, nós exalamos esse perfume. Os incrédulos sentem o cheiro e dizem: ah, que cheiro podre de carniça, eu não suporto esse cheiro. Mas os crentes sentem o cheiro de Dolce Gabbana. E que coisa linda isso. E coisa maravilhosa isso. Que vida fantástica. Mas uma coisa é certa. Todo crente exala o perfume. Todo. Não existe uma fé que fica escondida. Não tem como você passar o perfume e ninguém sentir o cheiro. A fé faz com que você exale o perfume de Jesus. As reações serão diversas, mas a igreja ideal é integrada por pessoas que exalam esse perfume. Os incrédulos sentem mau cheiro quando se aproximam de você. Eles fazem careta. Eles fazem assim. Ou eles fazem assim. Uau. Gostei do perfume. É igual ao meu. Tem algo errado aí. Tem algo muito errado aí. Porque a fé verdadeira não é assim. A fé verdadeira vem para fora num perfume singular e santo. E os incrédulos, os perdidos, sentem esse cheiro e não gostam dele. Não gostam dele. Os crentes, sim, sentem esse perfume e glorificam a Deus pelo doce aroma de Cristo, que é exalado por aqueles que Ele redimiu. Não há como esconder isso. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 5, 14 a 16, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vocês são a luz do mundo. Não se acende uma vela e se coloca essa vela debaixo do cesto. Nós colocamos essa vela num castiçal, no velador, para que ela ilumine toda a casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim são os crentes, assim são os integrantes da igreja ideal. As suas obras, a sua fé se manifesta, vem para fora. A sua fé é sentida, é percebida, ela é notada. Não há como escondê-la, não tem jeito de abafar esse cheiro. Eu gosto muito de uma parte das Confissões de Agostinho. Vocês sabem que eu sou devoto desse santo, já faz tempo. Gosto muito de Agostinho de Hipona. Não que eu concorde com toda a teologia dele, mas ele é um escritor, eu nunca vi algo igual. Na minha opinião, é o maior gênio literário que já existiu, Agostinho de Hipona. Minha filha mais velha, Isabela, gosta muito de Machado de Assis. Eu também gosto muito de Machado de Assis. Aquelas partes em que ele fala olhos de ressaca, essas coisas. Os irmãos que leem sabem o que eu estou falando. Na sua obra-prima, ali, Dom Casmurro, são frases que ele faz, são lindíssimas. Eu tentei já decorar algumas. E outros escritores também bons, Luís Vaz de Camões, eu gosto dos poemas dele também. Mas na minha opinião, Agostinho é insuperável. Na minha opinião, ele é um gênio, é algo fora, é algo quase sobrenatural. Quando eu leio Agostinho, eu choro de emoção. Se eu chorar agora, me perdoem. Eu sou muito chorão. Mas o que ele escreve é lindo demais. Ele escreve para vocês. Ele escreve nas Confissões uma mensagem para os crentes. Eu vou ler para vocês. Ele viveu entre 354 e 430 da era cristã. E ele escreveu as Confissões. É uma biografia. Ele falando é uma autobiografia, falando sobre a sua vida, sua conversão e tudo mais. E ele então, num dado momento, ele escreve esse texto comentando a criação das estrelas. Comentando a criação, a separação do dia e da noite, a criação das estrelas. E ele fala o seguinte num dado momento, ele diz assim, é muito lindo, eu gosto muito dessa parte. Ele fala assim, vós porém,
povo eleito, fraqueza do mundo, que deixastes tudo para seguir o Senhor, acompanhai-o e confundi as criaturas fortes. Acompanhai-o, ó pés maravilhosos, e resplandecei no firmamento, para que os céus cantem a glória do Senhor, distinguindo entre a luz dos perfeitos, ainda não semelhante à dos anjos, e as trevas dos pequenos, a quem não faltou a esperança. Brilhai sobre toda a terra, e o dia resplandecente de sol comunique ao dia seguinte a palavra de sabedoria, e a noite resplandecente da luz da lua anuncie à noite a palavra da ciência. A lua e as estrelas iluminam a noite, mas a noite não as obscurece, porque elas a iluminam na medida de suas possibilidades. Foi como se Deus tivesse dito, aqui falando sobre a nossa conversão, foi como se Deus tivesse dito: apareçam os astros no firmamento dos céus. Ele descrevendo a nossa conversão, foi como se Deus tivesse dito: apareçam os astros no firmamento dos céus. Ele nos compara aos astros, às estrelas, ao nosso novo nascimento, a criação das estrelas em Gênesis. Foi como se Deus tivesse dito: apareçam os astros no firmamento dos céus. E subitamente se produziu um ruído vindo do céu, como se soprasse um vento muito forte. E foram vistas línguas de fogo, que dividindo-se pousaram sobre cada um deles. Assim, no firmamento dos céus, no caso aqui, ou a partir do firmamento dos céus, se criaram astros, que possuíam a palavra da vida. Quem são esses astros? Então, a partir do firmamento dos céus, se produziram astros que possuíam a palavra da vida. Quem são esses astros? Somos nós. Ele prossegue dizendo, e fala nós agora, ele diz o seguinte: correi por toda parte, chamas santas, chamas belas, sois a luz do mundo e não estáis sob o alqueire. Aquele a quem vos ligastes foi exaltado e vos exaltou. Correi por toda parte e dai-vos a conhecer a todas as gentes. Maravilhoso isso. Ele está dizendo: vocês são o povo de Deus, vocês são a constelação espiritual que Deus acendeu. Ele olhou para vocês e disse: haja luz, haja estrelas no firmamento, e vocês surgiram como estrelas. Brilhem agora, corram por toda parte, chamas santas, chamas belas, vocês são a luz do mundo. Vocês devem se fazer conhecidos por todos, porque é assim a fé verdadeira. A fé verdadeira, ela é marcada por publicidade. E o nosso texto, nossa mensagem chega ao fim agora, com a terceira marca do integrante da igreja ideal. A terceira marca está nos versículos 9 e 10. Vejam 1 aos Tessalonicenses, voltando para o nosso texto, terminando essa exposição, essa breve exposição. Vejam a terceira marca do integrante da igreja ideal. É muito importante isso aqui. Meu Deus, como esqueceram isso? O que o diabo fez? O que o diabo causou no meio evangélico? Ele destruiu tudo. Meu Deus, nós estávamos dormindo. E enquanto dormíamos, o inimigo semeou o joio no nosso meio. E enganou o povo de Deus. E passou a ensinar mentiras. E passou a desfigurar o evangelho e o efeito que ele causa nas pessoas. Onde nós estávamos? Onde estavam os pastores? Onde estavam os pregadores quando isso aconteceu? Esse traço que eu vou mencionar agora foi removido do meio evangélico, das igrejas, outrora servas de Cristo. Vejam o terceiro traço. O texto diz assim, versículos 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus,
para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Quem são essas pessoas? Qual a terceira marca delas? São pessoas que romperam com o antigo modo de vida. Isso é óbvio, como 1 mais 1 são 2. Nós nunca devíamos ter esquecido isso. Uma igreja é formada por pessoas que romperam com o antigo modo de vida. Meu Deus! Onde estávamos quando isso foi lançado fora? Onde estávamos quando essa verdade foi esquecida? Esquecemos essas coisas. Enquanto dormíamos, o inimigo semeou a mentira na nossa colheita, no nosso campo. E por causa disso, então, chamamos de crentes quaisquer pessoas. Mesmo os piores representantes da nossa raça. Gente podre no seu procedimento. Gente suja, desavergonhada, descarada. Dizem, sou crente, e nós dizemos, amém. Não, é mentira, essas coisas são mentira. A palavra de Deus transforma as pessoas de tal modo que elas rompem com o modo de vida do passado. Os tessalonicenses adoravam ídolos. O culto pagão era marcado por horrenda imoralidade. O culto pagão era marcado pelas práticas mais terríveis. Banhos de sangue, sacrifícios humanos, a mais tosca imundícia sexual. Eles abandonaram tudo isso, romperam com essas práticas e passaram a ver uma vida diferente, aguardando, de acordo com o versículo 10, aguardando a vinda do Senhor. É assim o integrante de uma igreja verdadeira. Ele rompeu com o passado sujo que ele tinha. Ele não tem mais nada que ver com esse passado. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Recentemente Desculpem incomodá-los e torturá-los. Porque é assim que eu me senti quando vi as notícias. Mas desculpem torturá-los com essas notícias, que eu vou apontar agora aqui. Mas é algo que deve fazer com que sintamos dores nas entranhas. Recentemente eu vi um programa, não sei se eu vi o anúncio apenas, não tive coragem de assistir, não tenho estômago para assistir. Não sei se era um programa de televisão ou de rádio. Nesse programa, anunciaram que haveria um debate, ou uma entrevista, com 2 pastoras. A palavra de Deus não tem nada contra as mulheres, mas ela diz que o ministério pastoral é exclusivo para os homens. É o que ela diz. Nós não podemos discutir com ela nem modificá-la. As pessoas que dizem que não, elas não fazem isso com base na hermenêutica, não é isso. Elas nem sabem o que é hermenêutica, a maior parte delas nunca teve a menor noção do que seja hermenêutica. As pessoas que negam isso, geralmente elas adotam uma teologia que nós chamamos de teologia do processo. A teologia do processo entende que Deus está progredindo. Então, se ele fez uma proibição no passado, não significa que agora ele pensa do mesmo jeito. Porque ele progrediu, ele amadureceu. Então, quando Deus proibiu as mulheres de serem pastoras, ele fez isso há 2000 anos atrás. De lá para cá, ele melhorou bastante. Ele entendeu melhor as coisas, ele amadureceu. Vocês estão rindo, mas é assim que a teologia do processo diz que as coisas acontecem. Ele aprende conosco, numa relação constante de envolvimento com a sua criação, ele aprende e vai amadurecendo. Então, agora, o Deus de hoje pensa diferente do Deus da época do apóstolo Paulo. Tem outra mentalidade. Não pensa mais como o Deus na época do apóstolo Paulo. Agora ele pensa como Caio Fábio, ele chegou ao nível do Caio Fábio agora, e chegou ao nível do Ed René Kivitz, por exemplo.
Então ele tem os mesmos pensamentos, porque ele amadureceu e foi indo em frente, e agora é um Deus maravilhoso, com a mente muito aberta. Então, e esse Deus de mente muito aberta, ele diz, não, agora, naquela época eu proibia, mas eu tinha uma mentalidade muito fraca, eu tenho até vergonha de falar, mas eu amadureci bastante, agora a mulher pode ser pastora sem problema nenhum. Então, essa é a mentalidade da teologia do processo. Eles ensinam isso, que Deus foi melhorando, e está melhorando, e vai melhorar muito mais. Vai melhorar muito mais, ele vai progredir muito mais e está caminhando nessa direção. Mas, enfim, essas moças se apresentavam como pastoras, e elas lésbicas casadas, pastoras lésbicas casadas, e elas iam apresentar ali um debate, discutindo se o homossexualismo é realmente reprovado por Deus. Qual seria o resultado dessa exposição? Eu fico pensando que elas iriam fazer com os textos bíblicos, todas as ginásticas e exercícios e distorções que iam fazer com os textos bíblicos, para defender que Deus aprova, Deus agora amadureceu e agora então aprova o homossexualismo. E mais, a pessoa queria intermediar essas discussões todas, era um pastor que tem um histórico de envolvimento com travestis. Nós olhamos para isso, eu olho para isso, irmãos, a minha esposa fala, você não devia ter nascido nesse século. Eu adoeço. Eu não entendo. A minha cabeça não foi feita para assimilar essas coisas. Tem algo errado comigo. Eu não consigo. Na minha cabeça essas coisas, elas não fecham. Eu olho para isso e falo, meu Deus, eu tento encontrar palavras no dicionário para descrever o que isso representa. Eu não consigo encontrar palavras no vocabulário humano para descrever o que isso representa para mim. É algo tão tosco, tão bizarro, tão sujo, tão podre, tão degradante. E as pessoas chamam isso de evangélicos, crentes. Uma outra notícia que chegou recentemente, agora semana passada, é que uma banda gospel, famosa banda gospel, foi flagrada numa festa gay. O que é isso? Enquanto nós dormíamos, o inimigo semeou no nosso campo o joio. Estão aí essas pessoas, incrédulos da pior espécie, gente da pior qualidade, que fariam os homens de Sodoma e Gomorra ficar vermelhos de vergonha. E essas pessoas se apresentam como servos de Deus, pastores, crentes, apóstolos, querubins, ou sei lá o que mais. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo o seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, vejam o rompimento, vejam o antes e o depois, é maravilhoso isso aqui. Esse texto é um dos textos que eu mais gosto no Novo Testamento. Vejam que clareza, vejam o que ele diz aqui, 1 Coríntios 6, 9, 10 e 11, diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Ponto. Vejam a sequência agora. Tendo definido isso claramente, numa lista clara como o dia, ele prossegue dizendo, tais fostes alguns de vós. Vocês foram isso. Vocês foram impuros, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Vocês foram isso aí. Vocês foram isso. Mas vejam, mas vós vos lavastes. É o antes e o depois. Houve um rompimento com a vida antiga. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Irmãos, isso é maravilhoso demais.
Vocês foram separados para Deus e para o seu uso. Deus separou vocês dessa lama nojenta. Ele separou vocês dessa poça podre. Ele separou vocês para o seu uso e para a sua glória. Vocês foram santificados, vocês foram justificados, ou seja, perdoados. Ele perdoou vocês, Ele lavou vocês estavam imundos. Ele lavou vocês, separou vocês, perdoou vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo e por meio do Espírito do nosso Deus. Vocês tiveram um rompimento com a vida pregressa. Ficou para trás. Tudo isso passou. E é assim o homem que integra a igreja ideal. Quem é então o membro da igreja ideal? O membro da igreja ideal é aquele que recebeu verdadeiramente a palavra. O membro da igreja ideal é aquele que tem uma fé marcada por publicidade. O membro da igreja ideal é aquele que rompeu com o antigo modo de vida. Parabéns, Igreja Redenção. Parabéns pelos 80 anos. Porque nós vemos isso em você. Nós vemos essas coisas nos seus membros. Louvado seja Deus por isso. Chegamos aos 80 anos, solitários, é verdade. Somos uma pequena comunidade, solitária nesse mundo amalucado que nos cerca, onde ministros de Cristo militam em favor do diabo. Chegamos aos 80 anos sozinhos praticamente, porque temos, pela graça de Deus, por sua bondade, temos esse perfil. Os membros dessa igreja têm esse perfil. Louvado seja Deus por isso. Temos que celebrar. Nós vamos descer daqui a pouco. Vamos comer um bolo gostoso. E que essa celebração tenha esse gosto, esse sentido, tão doce quanto o bolo que vamos comer. Sabendo, Senhor, obrigado. Porque somos uma igreja que tem essas marcas. O Senhor, na sua bondade, me colocou numa igreja onde as pessoas são assim. Eu vejo essas coisas na vida das pessoas que estão do meu lado. Eu vejo isso na vida dos nossos pastores, dos nossos diáconos, dos nossos professores, das nossas crianças até, dos nossos jovens, nossos adolescentes, nossos casais. Nós vemos essas coisas, é maravilhoso estar aqui. Queremos celebrar, vamos comer esse bolo, sentindo o gosto ainda mais adocicado dessa realidade linda que é estar aqui e participar dessa festa espiritual, celebrando nossos 80 anos. Isso é bom. Louvemos a Deus por isso, porque temos essas marcas. Mas há uma pergunta para você que está ouvindo essas coisas agora, e que talvez nunca tenha ouvido isso. A minha pergunta é: você tem o perfil? Você tem o perfil da pessoa que integra a igreja ideal? Você poderia integrar uma igreja e ela continuar sendo, com a sua presença ali, uma igreja ideal? Você acolheu a palavra de verdade, ao ponto dela transformar poderosamente você? Você tem uma fé que é marcada por publicidade? Você rompeu com o seu antigo modo de vida? Reflita sobre essas coisas. E se a sua resposta for não, eu vou à igreja, mas é só até aí. Eu ouço as palavras do pastor, é só até aí. Querido, eu tremo onde estou ao dizer essas coisas. Mas se essas coisas não descrevem você, o seu destino eterno, não há como descrever o tamanho da desgraça que o caracteriza. Não há como. Se essas coisas não definem você, você é um homem perdido. E o que aguarda você é a ira eterna de Deus, a torturá-lo no inferno de fogo,
séculos dos séculos, sem fim. Não há como imaginar isso. O Senhor nos impediu, Ele colocou mecanismos em nossa mente para que nós não conseguíssemos vislumbrar isso. Tamanho horror dessas coisas. Nós não conseguimos imaginar o tamanho disso. Porque o Senhor, por sua misericórdia, nos impede, nos incapacita de imaginarmos esse quadro. Nós podemos falar sobre essas coisas, mas não podemos imaginar com precisão como elas são. Mas aquilo que o Senhor diz é real, mesmo que nós não consigamos imaginar toda a sua intensidade. Mas em face daquilo que o Senhor fala, é bom que sejamos alertados. E se você não se encaixa nesse perfil, diga: Senhor, quão miserável eu sou. Quão miserável eu sou. O seu evangelho não encontrou lugar no meu coração e não me transformou. Ele só chegou até mim por palavras só. Não mudou minha vida. Não atribuiu a mim o novo aroma de Cristo. E não fez com que eu rompesse com a minha vida pregressa. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu quero passar pela experiência dos coríntios. Eu quero ser lavado, santificado e justificado. Eu quero ser. Quero que a sua palavra seja recebida com poder. Quero ter o aroma de Cristo. Quero romper com a vida pregressa. Salva-me, perdoa-me. Eu quero fazer parte da igreja ideal. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por sua palavra. Vem nos ajudar. Ajuda para que a nossa igreja continue sendo uma igreja que apresenta esse perfil. Livra-nos, ó Deus, dos perigos, dos lobos, das infiltrações diabólicas que destroem o rebanho. Ajuda para que cada membro aqui demonstre esse perfil maravilhoso. E aqueles, ó Deus, que ainda não mostram esse perfil, Senhor, estende a sua mão, toca nos corações, quebranta, ó Deus, quebranta, ó Deus. Só o Senhor pode fazer isso. É só pelo seu poder, pela força do seu Espírito que isso pode acontecer. Quebranta os corações e faça com que a sua palavra seja recebida com todo o poder. E faça com que essas pessoas possam passar a exalar o bom perfume de Cristo. Faça com que essas pessoas rompam com o velho estilo de vida, sendo novas criaturas, vivendo para o Senhor. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver.
Estamos encerrando o culto online da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Desejamos a todos uma excelente semana. Oramos para que o Senhor nos guarde em meio a essa hora tão difícil. Não tenham medo, não estamos sozinhos. Lembrem-se do que Davi nos diz no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Fiquem firmes no Senhor.